bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meu bullet journal de novembro. Depois da pausa que eu dei no mês de outubro, fazendo um tema mais fácil de desenhar e mais monocromático, sem muitas complicações, eu decidi novamente fazer um spread com bastante desenho, com muitos detalhes. E pra capa eu me inspirei no spread da Juni Sun, eu vou deixar linkado na descrição o Instagram dela, que foi o do Studio Room Bullet Journal, no qual ela basicamente reproduziu na capa do mês a sala de estúdio dela. Daí a minha ideia foi pegar alguns dos elementos que ela colocou e dar a minha própria personalização. Então eu adaptei e adicionei alguns detalhes pra ficar mais parecido com o meu quarto, então como eu gostaria que fosse. Então, do lado direito eu fiz como se fosse a minha escrivaninha, coloquei o meu computador, um calendário, uma luminária e alguns outros detalhes. E no lado esquerdo eu fiz essa poltrona com um apoio de pé que, ai, deve ser maravilhoso. Uma mesinha do lado com abajur, uma planta bonsai e livros, né? Alguns detalhezinhos. E em cima, como se fosse na parede, eu coloquei alguns quadros e dois pôsteres que na verdade eu tenho aqui no meu quarto desde, acho que quando eu tinha uns 14 anos. Como eu já tinha colado aqui esse tempo todo, eu só nunca tirei. Que é um pôster da Taylor Swift e um pôster do Super Junior, que é esse grupo coreano que eu costumava ser muito fã. Daí, pra tela do computador, eu queria muito desenhar algo que eu realmente faço no meu computador. E a primeira coisa que me veio à mente foi a tela do LOLzinho de Vitória, então foi isso que eu fiz. Summonando boas energias pra ganhar as próximas partidas. E esse pôster da Taylor que eu tô desenhando e que eu tenho no meu quarto era da época do Fearless, que na verdade tinha uma revista, daí eu só peguei da revista e colei na minha parede.
E embaixo, o pôster do Super Junior que eu tô desenhando e que eu também tenho aqui é o do quarto álbum deles, que é o do Bonamana. E eu gostava muito do conceito desse álbum. E Bonamana foi, na verdade, a primeira música do Super Junior que eu conheci. Na época eles estavam com 10 integrantes, por isso as 10 silhuetas. Por conta do tamanho não deu pra fazer tantos detalhes, mas eu basicamente fiz a tela de vitória no final da partida. Eu gostei muito da paleta de cores que a Jini-san escolheu, então eu fui tentar reproduzir esse rosa mais puxado para o salmão, pelo menos foi o que eu tentei. E eu fiz esses 3 quadros, 2 dos quais foram basicamente isso que ela fez, de 2020, e essa frase que eu gostei muito, que é: ela acreditou que ela conseguia, então ela fez. Daí o que aconteceu muito esse mês foi que eu não sou tão boa colorindo e eu fui tentando colorir sem ter testado as cores antes. Daí acabou que muitas das cores que eu coloquei, depois eu olhei e fiquei, não sei se tá combinando, não sei se tá muito bom. E o surto começou e eu comecei a tentar alterar algumas cores. Eu costumo ser mais monocromática e aí eu fiquei olhando pra esse verde esse ano que eu pintei e eu fiquei, nossa, tá destoando de tudo, tá muito apagaiado. E aí eu comecei a apagar. E aí eu alterei ali, né, a cor da almofada na cadeira e a cor ali em cima do calendário pra deixar tudo mais padronizado naquele rosa. E depois eu achei que a cor das madeiras estavam muito distantes, então eu comecei a tratar com a mesa de centro e com a cor da escrivaninha. Daí eu apaguei tudo e coloquei do marrom mais escuro pra ficar, né, tipo desse mesmo tom de madeira que tava da cadeira e dos pés da poltrona e do apoio de pé. E ainda, não superado o problema com as cores, eu ainda tive um último surto. Eu decidi que eu não tinha gostado desse dourado no abajur, eu apaguei e pintei do verde ciano pra combinar com as anotações que eu tinha colocado no memory board ou grid board ali em cima e também pra combinar com os detalhes no vaso. Por fim, eu pintei as almofadas de dourado e decidi trocar a cor do calendário também pra dourado. Para os habit trackers eu tive essa ideia e decidi fazer como se fosse cada habit tracker um post-it, então em cima eu fiz um bloquinho de post-it e embaixo cada um é um post-itzinho colado, o que acaba sendo bem fácil de fazer, só eu tentei colocar essas dobrinhas no final para dar um aspecto mais 3D. E embaixo eu desenhei algumas das coisas que eu uso, então eu fiz marca-texto, lápis e a minha borracha. E aqui no lado esquerdo, como vocês podem ver, começa toda a minha saga nesse caderno que eu decidi desenhar aí embaixo. Primeiro eu fiquei na dúvida, eu pensei, vou fazer um caderno, depois eu pensei, nossa, tá parecendo um tablet, será que faço um tablet? Aí eu pensei, poxa, eu nem tenho um tablet, então vamos fazer um caderno mesmo. Mas eu não tava gostando das linhas que eu tava desenhando, e aí eu passei corretivo, nossa, tantas vezes, acho que foi umas 4 vezes, de verdade. E como vocês não são obrigados a assistirem todo o meu surto de desenhar e passar corretivo e desenhar e passar corretivo, às vezes vocês vão ver que algumas linhas desaparecem magicamente, que é porque eu provavelmente olhei e falei, passei corretivo e é isto. E ainda na página esquerda eu complementei com uma xícara de chá, com uma tesoura e o washi tape. E eu pensei que ia ficar muito pequeno o calendário mensal, já que eu tava basicamente fazendo o calendário dentro de uma outra folha desenhada, mas no final deu pra usar bem direitinho, isso não me atrapalhou e eu gostei do visual que ficou.
E por fim, voltando à saga do caderno, eu fiz as últimas linhas, desisti e só aceitei. Para o primeiro planejamento semanal, eu imaginei basicamente como uma parede, então eu coloquei alguns quadros e como se fossem post-its colados na parede. Eu coloquei um post-it para o calendário mensal e um post-it para os eventos semanais. Para os dias da semana, eu imaginei como se fossem umas plaquinhas de madeira que você pode colocar na parede, e aí eu escrevi os dias da semana dentro e dos lados tipo uns parafusozinhos para pregar na parede. E claramente o surto continua, então eu não gostei de escrever tudo em caps lock, eu acabei passando corretivo em todos os dias da semana, porque eu queria escrever em cursivo mesmo. Mas acaba que impacta muito quando você vai pintar com lápis de cor, porque não fica no mesmo efeito, né? E o corretivo que eu tava usando ainda é um corretivo de qualidade não muito boa. Eu não sabia que ele era ruim quando eu comprei, mas acaba que ele quebra um pouquinho, então eu tive que fazer com mais cuidado. Daí primeiro eu pintei só ao redor e depois tentei gentilmente passar o lápis de cor por cima, mas realmente não fica a mesma coisa. E para o segundo planejamento semanal, eu me inspirei completamente também num que a Juni Sun faz no vídeo dela. E eu gostei muito porque ele é um spread muito otimizado de espaço. Então eu consegui fazer 12 dias nas mesmas duas páginas. Então são 6 dias em cima e 6 dias embaixo. E eu ainda consegui fazer um espaço para anotações de coisas importantes embaixo do calendário. E esse é o mês que eu fiz os menores desenhos que eu já tinha feito no Bullet Journal, mas eu achei muito bonitinha a ideia, então eu fiz uns pequenos desenhos de coisas de desenhar e de escrever, de papelaria. Então tem post-it, tem marca-texto, caneta, borracha, lápis. Tem também um mini kitzinho de aquarela, tesoura, régua. E apesar de ter dado um pouco mais de trabalho por ser tão pequenininho, eu gostei de como ficou e foi bom ainda conseguir fazer desenhos no spread já tão otimizado de espaço. E bora pro flip through. Então ficou assim o meu mês de novembro. Eu gostei muito de fazer esse tema, mas como eu demorei um pouquinho, eu acabei não conseguindo filmar colorindo todas as partes, mas tá aqui o resultado final pra vocês. E eu ainda fiz um último spread, só aquele de 4 dias, com os horários bem básicos que eu mostrei no mês de outubro. Então é isso pelo vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.